Chinago. O coral se multiplica, a palmeira cresce, mas o homem vai embora. Provérbio taitiano. Atio não entendia francês. Estava sentado na sala do tribunal lotada, muito cansado e entediado, ouvindo o francês incessante e explosivo que ora um, ora outro funcionário pronunciava. Para Atio, aquilo era só tagarelice, e ele se assombrava com a burrice dos franceses que tanto demoraram para descobrir o assassino de Chang'an, que acabaram não descobrindo nada. Os 500 cules da plantação sabiam que quem o matara fora Hassan, e lá estava Hassan, nem havia sido preso. Verdade que todos os cules tinham combinado em segredo nunca testemunhar uns contra os outros, mas era tão simples, os franceses deviam ter sido capazes de descobrir que Hassan era o homem. Eram muito burros, aqueles franceses. Atio não fizera nada que pudesse temer. Não tinha nada a ver com assassinato. Verdade que estivera presente e que Schemer, o capataz da plantação, correra para as barracas logo depois do ocorrido e o surpreendera ali, com 4 ou 5 outros. Mas e daí? Chang'an só levara 2 punhaladas. Era evidente que 5 ou 6 homens não podiam ter feito 2 ferimentos à faca. No máximo, se cada homem desse apenas um golpe, só 2 podia ter feito aquilo. Foi assim que Atio pensou quando, ao lado de seus 4 companheiros, mentiu, embaraçou e obliterou o ocorrido em suas declarações à corte. Tinham ouvido um barulho do assassinato e, assim como Schemer, correram até o local. Lá chegaram antes de Schemer, só isso. Verdade, Schemer declarara que, atraído pelo ruído de discussão ao passar por acaso, esperara pelo menos 5 minutos do lado de fora, que, depois ao entrar, encontrara os prisioneiros já lá dentro, e que não haviam entrado pouco antes, porque ele estivera parado na única porta da barraca. Mas e daí? Atio e seus 4 companheiros de prisão testemunharam que Schemer estava errado. No fim, iam deixar que saíssem. Estavam todos confiantes nisso. Não dá para cortar a cabeça de 5 homens por causa de 2 facadas. Além disso, nenhum diabo de estrangeiro havia visto o assassinato, mas aqueles franceses eram tão burros. Na China, como Atio bem sabia, o magistrado teria ordenado que fossem todos torturados e descobriria a verdade. Era fácil descobrir a verdade sob tortura, mas aqueles franceses não torturavam, idiotas que são. Portanto, nunca descobririam o matador de Chang'an. Mas Atio não entendia tudo. A companhia inglesa, dona da plantação, importara para o Tahiti os 500 cules, a alto custo. Os acionistas reclamavam dividendos e a companhia ainda não pagara nada. Consequentemente, ela não queria que os caros trabalhadores contratados adotassem a prática de matar-se uns aos outros. Além disso, havia os franceses, propensos e dispostos a impor aos chinagos as virtudes e excelências da lei francesa. Não havia nada melhor do que dar o exemplo. De vez em quando, ele que serviria a Nova Caledônia, se não fosse para mandar homens viverem seus dias na miséria e na dor para pagar a pena de serem frágeis e humanos? Atio não entendia isso tudo. Sentado no tribunal, esperava o desconcertante julgamento que permitiria que ele e seus companheiros voltassem à plantação e cumprissem os termos dos contratos. O julgamento logo terminaria. Os transmites estavam chegando ao fim. Dava para perceber isso. Testemunhos e disse-me-disses tinham chegado ao fim. Os diabos franceses também estavam cansados e evidentemente esperavam a sentença. Enquanto esperava, rememorou sua vida até a época em que assinara o contrato e partira no veleiro para o Tahiti. Os tempos andavam difíceis em sua aldeia do litoral e quando ele se comprometeu a trabalhar durante 5 anos nos mares do sul a 50 centavos mexicanos por dia, achou que era um sujeito de sorte. Havia homens em sua aldeia que batalhavam um ano inteiro em troca de 10 dólares mexicanos, e mulheres que faziam redes o ano inteiro por 5 dólares, enquanto nas casas dos comerciantes havia criadas que recebiam 4 dólares por um ano de serviço.
E lá ele receberia 50 centavos por dia. Por um dia, apenas um dia, receberia tamanha fortuna. E daí, se o trabalho fosse duro, ao fim de 5 anos voltaria para casa. Era esse o contrato. E nunca mais teria de trabalhar na vida. Ficaria rico pelo resto da vida, com casa própria, esposa e filhos que cresceriam para venerá-lo. Sim, e nos fundos da casa teria um quintalzinho, um lugar para meditação e repouso, com peixes dourados no laguinho e sinos de vento tilintando em várias árvores. E um muro alto cercaria tudo para que sua meditação e seu repouso não fossem perturbados. Bem, ele já trabalhara 3 daqueles 5 anos. Com o que ganhara, já era um homem rico, em seu país. E somente 2 anos separavam a plantação de algodão no Tahiti da meditação e do repouso que o esperavam. Mas nesse exato momento estava perdendo dinheiro por causa do infeliz acidente de ter presenciado o assassinato de Chang'ar. Passara 3 semanas na prisão e para cada dia dessas 3 semanas perdera 50 centavos. Agora, porém, a sentença seria dada e poderia voltar ao trabalho. Achel tinha 22 anos, era alegre e bem-humorado, tinha o sorriso fácil, embora seu corpo fosse esguio à maneira asiática, o rosto era largo, redondo como a lua, irradiava uma suave complacência, uma doce gentileza de espírito rara entre seus conterrâneos. Sua aparência também não o traía, ele nunca causava problemas, nunca participava de brigas, não jogava, sua alma não tinha a aspereza necessária à alma de um jogador. Contentava-se com pequenas coisas e prazeres simples. O sossego e o silêncio da fresca do dia depois do trabalho sob o sol no campo de algodão eram para ele uma satisfação infinita. Podia ficar horas sentado olhando uma flor solitária e filosofando sobre os mistérios e enigmas de existir. Uma pequena garça em uma minúscula meia-lua de praia arenosa, um espocar prateado de peixes voadores ou um pôr do sol de pérola e rosa sobre a lagoa eram capazes de arrebatá-lo a um total esquecimento da procissão de dias cansativos e do pesado chicote de Schemer. Carl Schemer, era um animal feroz, mas fazia jus a seu salário. Arrancava a última partícula de força dos 500 escravos. Os escravos eles eram enquanto os anos do contrato não terminassem. Schemer trabalhava duro para extrair força daqueles 500 corpos suados e transmutá-la em fardos de algodão fofo, prontos para exportar. Sua brutalidade dominadora, férrea, primitiva, era o que lhe permitia efetuar a transmutação. Para completar, era auxiliado por um grosso cinto de couro de 7 centímetros de largura, que trazia sempre à mão e que, ocasionalmente, podia cair com o estalo de um tiro de pistola sobre as costas nuas de um cule baixado. Esses estalos eram frequentes quando Schemer caminhava pelo campo lavrado. Uma vez, no começo do primeiro ano de trabalho contratado, Schemer matara um cule com um único soco. Não havia exatamente esmagado a cabeça do homem como se ela fosse um ovo, mas seu golpe fora suficientemente forte para estragar o que havia lá dentro, e o homem morrera depois de passar uma semana doente. Os chineses, no entanto, não reclamaram junto aos diabos franceses que dominavam o Tahiti. Tinham de se cuidar, Schemer era problema deles. Tinham de evitar sua ira como evitavam o veneno das centopeias, que viviam na relva ou se enfiavam em seus alojamentos nas noites de chuva. Os chinagos, assim eram chamados pelos indolente povo de pele marrom ali da ilha, se cuidavam para não descontentar muito Schemer. Isso equivalia a apresentar-lhe uma medida completa de trabalho eficiente. Aquele soco de Schemer representara um ganho de milhares de dólares para a companhia e não trouxera o menor problema para Schemer. Os franceses, sem instinto de colonização, tolos em seu jogo infantil de desenvolver os recursos da ilha, ficavam mais que contentes ao ver a companhia inglesa dar certo. Que importância tinham Schemer e seu punho terrível? Um chinago tinha morrido? Ora, era só um chinago. Além disso, tinha morrido de insolação, como comprovava o atestado de óbito feito pelo médico. Verdade, em toda a história do Tahiti, ninguém nunca morrera de insolação. Mas era isso, exatamente isso, que tornava tão singular a morte daquele chinago. O médico dizia isso no relatório.
Ele era muito objetivo, era preciso pagar dividendos, do contrário, um novo fracasso se somaria à longa história de fracassos no Tahiti. Não havia como entender aqueles diabos brancos, sentado ali no tribunal aguardando a sentença. Achio matutava em como era difícil saber o que eles queriam. Não havia como dizer o que eles iam no fundo da mente. Ele já vira muitos diabos brancos, eram todos parecidos. Os oficiais e os marinheiros nos navios, os funcionários franceses, os vários homens brancos da plantação, inclusive Shemer. A cabeça deles funcionava por caminhos misteriosos que não era possível deslindar. Ficavam zangados sem razão aparente e sua ira era sempre perigosa. Nessas horas eram como animais selvagens, preocupavam-se com pequenas coisas e às vezes eram capazes de trabalhar até mais do que um chinago. Não eram moderados, como os chinagos, eram glutões, comiam prodigiosamente e bebiam ainda mais prodigiosamente. Um chinago não sabia nunca quando uma atitude agradaria a eles ou despertaria uma tormenta de fúria. Um chinago não tinha como saber. O que agradava uma vez, na vez seguinte podia provocar uma explosão de raiva. Havia uma cortina por trás dos olhos dos diabos brancos que impedia que um chinago avistasse o fundo de suas mentes. E além disso tudo, havia aquela terrível eficiência dos diabos brancos, aquela capacidade de produzir coisas, de fazer as coisas andarem, de obter resultados, de submeter à sua vontade todo ser que rasteja, todo ser que engatinha, e mesmo as forças dos próprios elementos. Sim, os homens brancos eram estranhos e maravilhosos, e eram diabos, bastava olhar para Shemer. Achio não entendia por que a sentença demorava tanto a ser definida. Nenhum dos homens que estavam sendo julgados encostara a mão em Chang'e. Hassan o matara sozinho. Hassan fizera isso dobrando a cabeça de Chang'e para trás, com uma das mãos agarrando a trança dele e com a outra mão vindo de trás num gesto certeiro para enfiar a faca no corpo dele. 2 vezes ele enfiara a faca. Ali, no tribunal de olhos fechados, Achio via reencenar seu assassinato. A briga, as palavras hediondas brandidas pelos dois lados, a imundície e os insultos arremessados contra ancestrais veneráveis, as maldições lançadas a gerações ainda não nascidas, o bote de Hassan, a mão na trança de Chang'e, a faca afundando 2 vezes na carne dele, a porta se abrindo com estrondo, a irrupção de Shemer e a corrida para a porta, a fuga de Hassan, o cinto voador de Shemer acuando o resto num canto e estampindo do revólver funcionando como um alerta que atraiu ajuda para Shemer. Achio estremeceu ao reviver aquilo. Um golpe do cinto machucara seu rosto, arrancando um pouco de pele. Shemer apontara o ferimento quando, no banco de testemunhas, identificara Achio. Só agora há pouco as marcas tinham deixado de ficar visíveis. Aquilo é que era golpe. 2 centímetros mais para o centro e teria arrancado seu olho. Nesse momento, Achio esqueceu todo o acontecido ao ter uma visão do jardim de meditação de repouso que seria seu quando voltasse à sua terra natal. Ficou sentado, de rosto impassível, enquanto o magistrado lia a sentença. Igualmente impassíveis estavam os rostos de seus 4 companheiros. E impassíveis permaneceram quando o intérprete explicou que todos os 5 haviam sido considerados culpados do assassinato de Chang'e, e que Achou teria a cabeça decepada. Achou cumpriria 20 anos de prisão na Nova Caledônia, Wong Li 12 anos e Atong 10 anos. Não adiantava se exaltar com aquilo. Até Achou permaneceu tão inexpressivo quanto uma múmia, embora fosse sua a cabeça que seria decepada. O magistrado acrescentou algumas palavras e o intérprete explicou que, como o rosto de Achou fora o mais gravemente ferido pela correria de Shemer, aquilo tornava a identificação tão inquestionável que, visto que um homem tinha de morrer, esse homem deveria ser ele. Ao mesmo tempo, o fato de que o rosto de Achou também ficara gravemente machucado provava de maneira irrefutável sua presença na cena do crime e sua indubitável participação. E o faziam merecedor dos 20 anos de trabalhos forçados, chegando até os 10 anos a que Atong fora condenado. A razão proporcional de cada sentença foi explicada. Que os chinagos aprendam bem a lição, concluiu a corte.
pois eles têm de saber que a lei será cumprida no Tahiti, nem que os céus venham abaixo. Os 5 shinagos foram reconduzidos à cadeia. Não estavam chocados nem pesarosos. O fato de as sentenças serem inesperadas era exatamente o que estavam acostumados a receber dos Diabos Brancos. Deles, um shinago raramente esperava mais do que o inesperado. Aquele castigo severo para um crime que não haviam cometido não era mais estranho do que as incontáveis coisas estranhas que os Diabos Brancos faziam. Nas semanas que se seguiram, muitas vezes, Achou contemplou o rosto de Achou com branda curiosidade. A cabeça dele ia ser cortada na guilhotina que estava sendo erigida na plantação. Para ele, não haveria anos de declínio ou jardins de tranquilidade. Achou filosofava e especulava sobre a vida e a morte. Quanto a ele mesmo, não estava perturbado. 20 anos eram simplesmente 20 anos. Aquela era a medida que o afastava de seu jardim. Só isso. Era jovem e trazia nos ossos a paciência da Ásia. Podia esperar aqueles 20 anos e com o passar do tempo, os calores de seu sangue se apagariam e ele estaria mais bem preparado para aquele jardim de calma deliciosa. Procurou um nome para ele. Iria chamá-lo Jardim da Calma da Manhã. Ficou feliz o dia inteiro com a ideia e sentiu-se inspirado para criar uma máxima moral sobre a virtude da paciência. Máxima que se mostrou de grande consolo, especialmente para Hong Li e Atong. Achou, contudo, não deu importância à máxima. A cabeça dele seria separada de seu corpo tão pouco tempo depois que ele não tinha necessidade de paciência para esperar por aquele evento. Fumou bastante e comeu bastante. Dormiu bastante e não se preocupou com a lenta passagem do tempo. Cruchot era um gendarme, um policial francês. Tinha 20 anos de serviço nas colônias, da Nigéria e do Senegal aos mares do sul, e nada indicava que esses 20 anos tivessem iluminado sua mente embotada. Continuava tão lento de ideias e burro quanto em seus tempos de camponês no sul da França. Conhecia disciplina e medo da autoridade, e para ele, de Deus até os sargentos dos gendarmes, a única diferença era a medida de obediência escravista que prestava. Na realidade, na cabeça dele, o sargento ocupava mais espaço do que Deus, exceto aos domingos, quando os porta-vozes de Deus tinham seu momento. Deus costumava ser muito remoto, enquanto o sargento, em geral, estava bem à mão. Foi Cruchot quem recebeu a ordem do chefe de justiça para o carcereiro ordenado àquele funcionário que entregasse a Cruchot a pessoa de Achou. Ora, aconteceu que o chefe de justiça havia oferecido um jantar na noite anterior para o capitão e os oficiais do navio de guerra francês. Sua mão tremia quando escreveu a ordem e seus olhos doíam tanto que ele não releu o texto. Afinal, era apenas a vida de um shinago que estava descartando, de modo que não notou que omitira a letra final do nome de Achou. Na ordem estava escrito Achou, e, quando Cruchot apresentou a ordem, o carcereiro lhe entregou a pessoa de Achou. Cruchot instalou aquela pessoa ao seu lado no assento de uma carroça, atrás de 2 mulas, e foi-se embora. Achou ficou contente de sair para o sol, sentou-se ao lado do gendarme e sorriu. Sorriu mais ardentemente do que nunca quando notou que as mulas estavam indo para o sul, na direção de Anti-Maono. Sem dúvida, Shemer ordenara que o levassem de volta. Shemer queria que ele trabalhasse. Muito bem, trabalharia bem. Shemer nunca teria do que reclamar. O dia estava quente. Houvera uma interrupção no comércio. As mulas suavam. Cruchot suava e Achou suava. Mas era Achou quem suportava o calor com menos sacrifício. Tinha trabalhado 3 anos debaixo do sol na plantação. Ele sorria e sorria com tamanho bom humor que mesmo a cabeça lenta de Cruchot se agitou surpreendida. "Você é muito engraçado", disse afinal. Achou sacudiu a cabeça e riu mais ardentemente. Ao contrário do magistrado, Cruchot falava com ele na língua kanaka, que, como todos os shinagos e diabos estrangeiros, Achou entendia. "Você ri demais", ralhou Cruchot. "O coração da gente devia ficar cheio de lágrimas num dia como este. Estou contente porque saí da cadeia." "Só por isso?"
O gendarme encolheu os ombros. E não é o suficiente? Foi a resposta. Então não é porque vão cortar sua cabeça que está contente? Atio olhou para ele com abrupta perplexidade e disse: Ora, estou voltando para o Antimaono para trabalhar na plantação para Shemer. Você não está me levando para o Antimaono? Khrushchev alisou os longos bigodes, pensativo. Bem, disse afinal, com um estalo do chicote na direção da mula mais afastada. Então você não sabe? Sabe o quê? Atio estava começando a sentir um vago alarme. Shemer não vai mais me deixar trabalhar para ele? Não depois de hoje. Khrushchev riu com gosto. Era uma boa piada. Sabe, você não vai mais conseguir trabalhar depois de hoje. Um homem de cabeça cortada não pode trabalhar, não é? Cutucou as costelas do Chinago e riu. Atio manteve silêncio enquanto as mulas trotavam ao longo de um quente quilômetro. Depois falou: Shemer vai cortar minha cabeça? Khrushchev riu, balançando a cabeça. Isto é um engano, disse Atio, gravemente. Não sou eu o Chinago cuja cabeça vão cortar. Eu sou o Atio. O honorável juiz determinou que tenho de ficar 20 anos em Nova Caledônia. O gendarme riu. Era uma boa piada, aquele Chinago engraçado tentando escapar da guilhotina. As mulas atravessaram trotando um pomar de cocos e prosseguiram mais quase 1 quilômetro à beira do mar cintilante antes de Atio falar de novo. Estou dizendo que não sou Atio. O honorável juiz não disse que a minha cabeça tinha de ser cortada. Não tenha medo, disse Khrushchev, com a intenção filantrópica de facilitar as coisas para o prisioneiro. Não é difícil morrer desse jeito. Estalou os dedos. É rápido, assim. Não é igual ficar pendurado na ponta de uma corda, chutando e fazendo careta durante 5 minutos. É igual a matar uma galinha com um machado. Você corta a cabeça dela e pronto. E é a mesma coisa com um homem. Puf, acabou-se. Não dói. Você nem pensa que dói. Você não pensa. A cabeça sai fora. Então não dá para pensar. É muito bom. É assim que eu quero morrer. Rápido. Bem rápido. Você tem sorte de morrer desse jeito. Podia pegar lepra e ir perdendo os pedaços aos poucos, um dedo de cada vez, depois um dos polegares, depois o outro, os dedos dos pés também. Conheci um homem que se queimou com água quente, levou 2 dias para morrer. Dava para ouvir ele gritando a 1 quilômetro de distância. Mas você? Ah, tão fácil. Tchuk. A faca corta seu pescoço assim. Acabou-se. A faca pode até fazer cócega. Quem vai dizer? Ninguém que morreu desse jeito voltou para contar. Ele considerou essa última parte uma piada extraordinária e se permitiu passar meio minuto torcendo-se de tanto rir. Parte dessa alegria era fingida, mas ele considerava que era seu dever humano animar o Chinago. Mas estou lhe dizendo que sou Atio, o outro insistiu. Não quero que corte a cabeça. Khrushchev fez cara feia. O Chinago estava levando longe demais aquela bobagem. Eu não sou Atio, começou a dizer. Já basta, interrompeu o gendarme. Estufou as bochechas e fez um esforço para parecer severo. Estou lhe dizendo que não sou, recomeçou Atio. Cale a boca, gritou Khrushchev. Depois disso, rodaram em silêncio. Eram 35 quilômetros de Papete até Antimaono, e mais da metade dessa distância já estava percorrida quando o Chinago aventurou-se a falar de novo. Eu vi o senhor no tribunal quando o honorável juiz definiu a nossa culpa, começou ele. Muito bem, e o senhor se lembra de que Atio, cuja cabeça deve ser cortada, o senhor se lembra de que ele, Atio, era um homem alto? Olhe para mim. Pôs-se de pé de repente e Khrushchev viu que ele era um homem baixo, e também de repente Khrushchev teve um lampejo de uma imagem de Atio na lembrança, e nessa imagem Atio era alto. Para o gendarme, todos os Chinagos eram iguais, um rosto igual ao outro, mas era capaz de diferenciar entre alto e baixo e percebeu que estava com o homem errado no assento a seu lado. Puxou as rédeas abruptamente, de forma que as mulas pararam e o eixo entre as duas se projetou para diante, levantando as cangas. Está vendo? Foi um engano, disse Atio, sorrindo gentilmente. Mas Khrushchev estava pensando. Já lamentava ter parado a carroça. Não sabia do erro do chefe de justiça e não tinha como destrinchar a situação, mas uma coisa ele sabia:
Haviam-lhe dado aquele chinago para que o levasse até Antimaono, e era seu dever levá-lo até Antimaono. E daí, se fosse o homem errado e ele cortasse a cabeça, era só um chinago, afinal de contas. E o que era um chinago? Além disso, talvez não fosse um engano. Ele não sabia o que se passava na cabeça de seus superiores. Eles é que sabiam o que tinham de fazer. Quem era ele para pensar por eles? Uma vez, muito tempo antes, havia tentado pensar por eles e o sargento dissera: Cruchot, você é idiota. Quanto mais depressa aprender isto, melhor vai se dar. Você não tem de pensar, tem de obedecer. Deixe os pensamentos por conta de seus superiores. Aquela lembrança foi como uma ferroada. Além do mais, se ele voltasse a Papete, iria atrasar a execução em Antimaono, e se estivesse errado em voltar, receberia uma reprimenda do sargento que esperava o prisioneiro, e também receberia uma reprimenda em Papete. Tocou as mulas com o chicote e seguiu em frente. Olhou o relógio, já estava meia hora atrasado e o sargento sem dúvida ficaria bravo. Fez com que as mulas apurassem o trote. Quanto mais Atio insistia em explicar o engano, mais Cruchot se obstinava. Saber que estava com o homem errado não melhorava seu humor. A certeza de que a coisa não acontecera devido a algum engano seu reforçava sua convicção de que o erro que estava cometendo era o certo. E, para não incorrer no desprazer do sargento, levaria de bom grado uma dúzia de chinagos errados até seu amargo fim. Quanto a Atio, depois que o gendarme o golpeou na cabeça com o cabo do chicote, ele ordenou aos gritos que calasse a boca. Não teve outra coisa a fazer senão calar a boca. A longa jornada continuou em silêncio. Atio meditava sobre os estranhos procedimentos dos diabos estrangeiros. Não havia como explicá-los. O que estavam fazendo com ele era coerente com tudo o que faziam. Primeiro, declaravam culpados 5 homens inocentes. Em seguida, cortavam a cabeça do homem que mesmo eles, em sua ignorância crassa, haviam considerado merecedor de não mais que 20 anos de prisão. E não haviam nada que pudesse fazer. Só lhe restava ficar sentado quieto e aceitar o que aqueles senhores da vida lhe destinavam. Houve um momento em que entrou em pânico e sentiu o suor frio pelo corpo, mas, com muito esforço, dominou-se. Conseguiu resignar-se a seu destino, rememorando e repetindo certas passagens do Yin Xin Yuan, a extensão do caminho silencioso. Mas, em vez disso, continuava vendo seu jardim de sonho para meditação e repouso. Aquilo o incomodou até que se abandonou ao sonho e ficou sentado em seu jardim ouvindo o tilintar dos sinos de vento nas diversas árvores. E eis que, sentado assim, no sonho, foi capaz de rememorar e repetir as passagens de a extensão do caminho silencioso. Então, o tempo passou agradavelmente até chegar a Antimaono, e as mulas trotaram até o pé do cadafalso, à sombra do qual se encontrava o impaciente sargento. Fizeram com que Atio subisse depressa a escada do cadafalso. Abaixo dele, de um lado, viu reunidos todos os cules da plantação. Schemer queria que o evento servisse de exemplo e convocara os cules dos campos, obrigando-os a estar presentes. Quando viram Atio, eles começaram a comentar entre si em voz baixa. Perceberam o engano, mas não disseram nada. Os inexplicáveis diabos brancos sem dúvida haviam mudado de ideia. Em vez de tirar a vida de um homem inocente, iam tirar a vida de outro homem inocente. Achou ou Atio, que diferença fazia? Jamais entenderiam os cães brancos, da mesma forma que os cães brancos jamais os entenderiam. Iam cortar a cabeça de Atio, mas eles, cumpridos os 2 anos de servidão que lhes restavam, voltariam para a China. Schemer construíra a guilhotina pessoalmente. Era um homem habilidoso e, embora nunca tivesse visto uma guilhotina, os oficiais franceses haviam lhe explicado o princípio da coisa. Por sugestão dele, ordenou-se que a execução tivesse lugar em Antimaono e não em Papete. A cena do crime, argumentara Schemer, era o melhor lugar para a punição, e além disso, aquilo teria uma influência salutar sobre o meio milhar de chinagos da plantação. Schemer também se oferecera para o carrasco, e nessa função estava agora no cadafalso, experimentando o instrumento que construíra. Uma bananeira com o tamanho e a consistência do pescoço de um homem jazia abaixo da guilhotina. Atio olhava com os olhos fascinados.
Girando uma pequena manivela, o alemão levantou a lâmina até o alto do pequeno guindaste que havia preparado. Um puxão e um pedaço de corda grossa soltou a lâmina, que caiu com um lampejo, cortando com precisão o tronco da bananeira. Como funciona? O sargento, surgindo no alto do cadafalso, fizera a pergunta. Lindamente, foi a resposta exultante de Shemer. Deixa eu lhe mostrar. Mais uma vez, ele girou a manivela que subia a lâmina, puxou a corda e soltou a lâmina, que despencou sobre a árvore macia. Mas agora ele não cortou mais que 2/3 da espessura do tronco. O sargento ralhou. Assim não serve, disse. Shemer enxugou o suor da testa. Precisa de mais peso, anunciou. Foi até a beirada do cadafalso e gritou para o ferreiro que lhe trouxesse um pedaço de ferro de 10 quilos. Enquanto ele estava curvado, prendendo o ferro ao largo do topo da lâmina, Atio olhou para o sargento e viu que aquela era a sua oportunidade. O honorável juiz disse que Atio deveria ter sua cabeça cortada, começou. O sargento concordou, impaciente. Pensava na jornada de mais de 20 quilômetros que tinha pela frente naquela tarde, para Barlavento da ilha, e em Bert, a linda filha mestiça de Lafiere, o comerciante de pérolas que esperava por ele na outra ponta da jornada. Bem, eu não sou Atio, sou Atio. O honorável carcereiro cometeu um engano. Atio é um homem alto e eu, como o senhor pode ver, sou baixo. O sargento olhou para ele depressa e se deu conta do engano. Shemer, gritou o imperativo, vem aqui. O alemão grunhiu, mas continuou curvado sobre seu trabalho até que o pedaço de ferro ficou preso a contento. O chinago está pronto? Perguntou. Olhe para ele, foi a resposta. É este o chinago? Shemer ficou surpreso, xingou irritado durante alguns segundos, depois olhou lamentoso para a coisa que havia construído com as próprias mãos e que estava ansioso por ver em ação. Olha aqui, disse afinal, não podemos adiar esse assunto. Já perdi 3 horas de trabalho desses 500 chinagos. Não posso perder tudo de novo com o homem certo. Vamos realizar a cerimônia assim mesmo. É só um chinago. O sargento se lembrou da longa jornada que tinha pela frente, da filha do comerciante de pérolas, e debateu consigo mesmo. Vão pôr a culpa no Cruchot, isso se descobrirem, insistiu o alemão, mas é pouco provável que descubram. Atio, de todo modo, não vai abrir a boca. E de todo modo, a culpa não vai ficar sendo do Cruchot, disse o sargento. Deve ter sido o erro do carcereiro. Então vamos em frente, não podem pôr a culpa em nós. Quem é que consegue distinguir um chinago de outro? Podemos dizer que simplesmente cumprimos as instruções com o chinago que nos trouxeram. Além disso, realmente não posso tirar todos esses cules do trabalho uma segunda vez. Falavam em francês, e Atio, que não entendia nenhuma palavra dessa língua, mesmo assim, compreendeu que estavam decidindo seu destino. Sabia também que a decisão era do sargento e ficou atento aos lábios do oficial. Tudo bem, anunciou o sargento. Vamos em frente, é só um chinago. Vou experimentar mais uma vez, só para ter certeza. Shemer empurrou o tronco da bananeira para debaixo da lâmina que erguera até o alto do guindaste. Atio tentou lembrar máximas de A Extensão do Caminho Silencioso, viver em harmonia, veio-lhe à mente, mas não se aplicava, não ia viver, estava para morrer. Não, aquela não servia. Perdoar a maldade, sim, mas não havia maldade a perdoar. Shemer e os outros estavam fazendo aquilo sem maldade. Para eles, era uma tarefa que tinham de realizar, assim como limpar o mato, cavar poços e plantar algodão eram tarefas que tinham de ser realizadas. Shemer puxou a corda e Atio esqueceu a extensão do caminho silencioso. A lâmina desceu como um ruído surdo, cortando a árvore de uma vez só. Bonito! Exclamou o sargento, interrompendo o ato de acender um cigarro. Bonito, meu amigo. Shemer ficou contente com o elogio. Venha, Atio, disse na língua do Tahiti. Mas eu não sou Atio, Atio começou a dizer. Cale a boca, foi a resposta. Se abrir a boca de novo, quebro sua cabeça. O capataz o ameaçou com o punho fechado e ele ficou quieto. De que adiantava protestar? Aqueles diabos estrangeiros sempre faziam o que queriam. Permitiu que o amarrassem na prancha vertical que era do tamanho de seu corpo. Shemer apertou bem os nós,
tanto que as correias cortaram seu corpo e machucaram, mas ele não reclamou, a dor não ia durar muito. Sentiu a prancha se inclinando no ar para a posição horizontal e fechou os olhos. E naquele momento teve um último lampejo de seu jardim de meditação e repouso. Teve a impressão de estar sentado no jardim. Soprava um vento fresco e os sinos tilintavam suavemente nas diversas árvores. Além disso, pássaros faziam ruídos sonolentos e do outro lado do muro alto vinha um ruído abafado da vida da aldeia. Então, deu-se conta de que a prancha havia ficado imóvel e pelas pressões e tensões musculares entendeu que estava deitado de costas. Abriu os olhos. Bem ali em cima, viu suspensa a lâmina brilhando ao sol. Viu o peso que fora acrescentado e percebeu que um dos nós de Shemer havia se soltado. Nisso, ouviu a voz do sargento erguer-se num comando rude. Átio fechou os olhos depressa. Não queria ver aquela lâmina descendo, mas sentiu-a, por um imenso instante passageiro, e naquele instante lembrou-se de Khrushchev e do que Khrushchev havia dito. Mas Khrushchev estava errado, a lâmina não fazia cócegas. Foi o que ele entendeu antes de deixar de entender.